Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe. O nosso comentário bíblico de hoje, nós encontramos no livro de 2 Samuel, capítulo 24 e o versículo 17. Leamos. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Então, meus amados irmãos, nós vemos quando Deus encontrou Davi, achei um homem segundo o meu coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha muitas qualidades para poder ser um homem segundo o coração de Deus. E entre essas qualidades estava a qualidade de reconhecer suas falhas e seus pecados e de não querer que as pessoas sofram ou sofressem por causa do seu pecado, da sua falha. Nós estamos vivendo um tempo hoje que a maioria do povo, que se diz povo de Deus, praticam erro, comete erro e depois vê outras pessoas sendo punidas por causa dos seus erros. Isso pode ser numa empresa, pode ser dentro de casa, pode ser na vizinhança. A Bíblia Sagrada diz que o verdadeiro homem de Deus é aquele que fala veramente segundo o seu coração. Aqueles que, mesmo que ele fale, dê uma palavra, e que ele vai ter danos, com danos seus, para falar a verdade, ele tem que falar. Mas nós estamos no meio de um povo hoje que não falam veramente segundo o seu coração. Às vezes tem pessoas que cometeram o erro, até quebraram uma coisa, deram um prejuízo numa empresa, ou até em casa, ou até na igreja, ou em qualquer, na sociedade, e não é muitas vezes pessoas para chegar a dizer, não, eu fui o culpado, não é? Mas uma das qualidades de Davi era a qualidade de reconhecer as falhas cometidas e não querer, não permitir que as pessoas pagassem o preço pelo seu erro. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Davi fez a contagem do povo de Israel, e quando ele contou o povo de Israel, Deus mandou o profeta Gade mandando ir para Davi, para que ele escolhesse 3 respostas. A primeira é que a terra fosse castigada 7 anos pela fome. A segunda era que Davi fosse perseguido pelos inimigos, fugir dos seus inimigos 3 dias. E a terceira era que viesse peste 3 dias sobre o povo de Israel. E Davi disse: caia eu nas mãos de Deus, eu estou em grande angústia, caia eu nas mãos de Deus. Está escrito aqui no capítulo 24, versículo 14. Caia eu nas mãos de Deus e não na mão dos homens, porque o Senhor é grande e misericordioso. Coisa boa é quando a gente reconhece as nossas falhas diante de Deus, confessa as nossas falhas diante de Deus. Então aí mesmo, como Davi escolheu, optou, o anjo veio e matou muitos israelitas, acordando Davi no outro dia, mesmo tendo confessado o pecado, viu o povo morto, e aí ele foi conversar com Deus, disse: ó Deus, fui eu que pequei, essas ovelhas não fizeram nada para que eu morresse. Castigue a mim, castigue a casa do meu pai. Irmão, muitas pessoas não estão prontas a cobrir o prejuízo dos seus erros, daquilo que eles cometem, e ver outras pessoas pagando, morrendo ou pagando pelo erro que foi ele que cometeu, e encobre o erro para não ter prejuízo financeiro ou para não ficar mal visto diante de homem, diante de mulher, diante da sociedade. Nós precisamos ser verdadeiros. Então nós vemos, irmão, que para ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, nós temos que ter as qualidades de Deus, as qualidades de Davi. Davi confessou: fui eu que pequei, fui eu que transgredi, fui eu que cometi loucamente esse pecado, e essas ovelhas nada fizeram. Então castigue a mim e livre o povo, porque o pecado foi meu. Que nós possamos reconhecer os nossos pecados, porque hoje tem muita gente sofrendo, muitas vezes nas famílias, por causa de um membro da família que cometeu erro, na sociedade, no meio da vizinhança. Às vezes, numa empresa, a gente cometeu um erro e encobre, todo mundo vai pagar. Isso é pecado.
e até dentro da igreja, no meio da membresia, pessoas que fizeram um erro e diz que não foi e vai pagar todo o grupo, ou mesmo no meio do ministério, pessoa comete um erro, não quer confessar para não ficar mal visto ou para não pagar o erro que fez financeiramente ou por sofrendo disciplina e leva todo mundo a sofrer. Isso não é qualidade de um homem segundo o coração de Deus. A qualidade de um homem segundo o coração de Deus é a qualidade daqueles que confessam o seu erro, mesmo que tenha que pagar, que sofrer os danos do seu erro, para que os outros não venham a sofrer. Que o Senhor